Aloha! Fico feliz mais uma vez com a sua presença, prestigiando os vídeos do Espiritismo Descomplicado. A você, a nossa gratidão. O tema de hoje é um dos calcanhares de Aquiles do chamado movimento espírita brasileiro. Trata-se da pretensa autoridade, seja dos espíritos, seja dos médiuns. Vejamos que na condição originária, ou seja, remontando aos 12 anos em que Kardec trabalhou com os espíritos superiores e codificou não só a doutrina espírita, como também estabeleceu as bases para o trabalho de comunicação com os desencarnados, a chamada metodologia kardeciana, há uma diferença fundamental em relação a essa proposta originária e a prática espírita nestes mais de 120 anos em que a doutrina dos espíritos está presente aqui em nosso país. Kardec, então, estabeleceu claramente critérios de aferição da pertinência ou não das mensagens de origem mediúnica. Vamos abrir um parênteses para dizer que um espírito desencarnado, ele não se torna um sábio, ele não se torna em condição superior a nós apenas por ter passado para o mundo dos espíritos. Quem trabalha em reuniões mediúnicas ou quem está em comunicação com as inteligências desencarnadas, sejam elas superiores ou não, sabe, conhece os relatos de perturbações diversas e que os espíritos, ao desencarnarem, permanecem sendo exatamente o que eram enquanto vivos. Então, esse endeusamento da condição espiritual é um equívoco da prática espírita brasileira. Nesses critérios estabelecidos por Kardec, havia um ponto essencial. O primeiro deles, o da linguagem. A linguagem havia de ser coerente. Coerente não só em relação à mensagem que estava sendo transmitida, mas à condição do espírito, conhecendo-se, por exemplo, o seu passado na manifestação que ele teria tido na sua última existência conhecida. Depois, o critério era da lógica formal, ou seja, a mensagem repassada não poderia ter dissonância, não poderia ser discordante do conjunto de princípios ou fundamentos da doutrina dos espíritos. Depois, Kardec aferia o caráter de superioridade moral, ou seja, a mensagem que estava sendo transmitida apresentava uma novidade, apresentava um conceito que agregava valor ao edifício espírita, era algo que, além de gozar da pertinência da linguagem e da lógica formal, ou seja, a conformidade com os princípios espíritas, era algo que acrescentava elementos à convicção e à formação do pensamento espírita. Feito isto, a mensagem poderia ser utilizada no sentido de instrução, no sentido de elevação moral e no sentido de transmissão da mesma para todos aqueles que tivessem interesse na doutrina dos espíritos. Kardec ainda dava importância relativa aos médiuns, tanto que nas suas obras vamos encontrar assim expresso: médium senhor A, médium senhora X. Não havia a colocação do nome, do patronímico e do sobrenome do médium, dando-lhe uma condição de sapiência, de superioridade, de distanciamento em relação aos homens em geral. Muito pelo contrário. E em relação às assinaturas dos espíritos, também havia um cuidado, como disse há pouco, de comparar a produção mediúnica com o conhecimento que aquele espírito havia trespassado à humanidade por sua atuação em diversas áreas quando estava encarnado. O médium, para Kardec, é apenas um instrumento, porque devemos evitar a idolatria e a santificação tanto dos médiuns quanto dos espíritos. Infelizmente, a postura dos espíritas é a de santificação, de idolatria, de perfectibilidade tanto dos espíritos quanto dos médiuns, que são meros instrumentos, e a não contestação das mensagens que são repassadas por esses médiuns. Com essa conduta, nós ficamos sujeitos, como disse Jesus de Nazaré,
a sermos cegos sendo guiados por outros cegos. Somente o exercício prático, diuturno, de comparação entre as mensagens que hoje são produzidas ou aquelas que constam de livros assinados por espíritos tidos como sábios, e muitas vezes eles não o são, e também recebidas por médiuns que até podem ser respeitáveis do ponto de vista da sua atitude, do seu trabalho, inclusive trabalho de assistência social, não nos leva obrigatoriamente a aceitar tacitamente aquilo que é trazido, seja pelos médiuns, seja pelos espíritos. Esse exercício é indisponível, esse exercício é necessário, é tarefa de cada um. Shalom.